Vamos para o nosso segundo caso. É um alerta para todos que acham que a vida de influencer é perfeita. Nunca sabemos o que é que se esconde do outro lado da lente da câmera, né, gente? Olha, conhecida nas redes sociais como MC Gabi e com mais de 1 milhão de seguidores, a Gabriele Santos Silva foi presa em flagrante ao voltar de uma boate. A influenciadora ostentava uma vida de luxo na internet, mas é acusada de chefiar, junto ao irmão, um esquema de fraudes na venda online de tênis falsificados. A empresa acumulava mais de 700 denúncias. Ela foi solta após audiência de custódia, mas segue respondendo por maus tratos e estelionato. Isso porque o filho da influenciadora, da MC Gabi, de apenas 10 anos, foi encontrado sozinho no apartamento ali no Rio de Janeiro, vivendo em condições insalubres. O local estava tomado por sujeira, fezes de cachorro, restos de comida. Não oferecia condições mínimas de higiene ou segurança. A criança foi resgatada após equipes da Polícia Civil e do Procon realizarem uma operação que mirava a mãe. O Conselho Tutelar constatou ali maus tratos. É o vídeo que a gente estava comentando aqui, né, no começo do programa, que mostra o estado desse apartamento em que o menino estava ali desassistido, sozinho. Ali a gente tem, né, e é legal para eles poderem comentar, a gente tem aqui alguns crimes, mas na verdade duas vertentes de crimes distintas. Um é o crime de estelionato. A venda dos tênis falsificados, com reclamações na internet. E é um problemaço, e é legal a gente explicar isso aqui, né? Vocês podem explicar o problema da questão do estelionato, gente, porque muitas pessoas fazem boletins de ocorrência, e o estelionato é uma ação pública condicionada. O que isso quer dizer? Muitas pessoas têm dificuldade, mas eu fiz já o boletim de ocorrência. Não interessa, você tem 6 meses para dizer que você quer, de fato, que a autoridade policial investigue aquele determinado caso, ou seja, é a representação. Se você não o fizer, ele larga de lado e você não consegue nada. Então, é isso que a gente tem que entender. O que é ação pública incondicionada, tipo um homicídio, que o Estado vai atrás, mesmo se não tiver denúncia. Exatamente. Violência doméstica, tudo isso aqui é incondicionado. Condicionado é fraude, estelionato, você faz o boletim e você tem que representar. Se você não fizer isso, aquele boletim ele vai perder o valor e você não pode nem voltar e falar, eu quero fazer de novo. Não por aquele mesmo crime, porque você teve ali um prazo de 6 meses. Para representar. Para representar, para dizer... Para chegar e falar para o policial. Fiz o boletim e agora quero entrar com um processo, uma representação. Tem que representar. Chega lá e fala assim, ó, eu fiz o BO... E eu quero que isso vá à frente. Ok. Quero uma investigação. E por muito que, infelizmente, o estelionato hoje é uma coisa banalizada, a gente vê nessas grandes redes sociais, né? Infelizmente, os comerciais que existem nela, a grande maioria é falso. O cara anuncia lá uma piscina olímpica, vou colocar na sua casa por 3 mil reais. Você fala, pô, mas 3 mil você não paga. Mas tem gente que ainda vai lá e compra. Aí perde os 3 mil. E presta atenção o que acontece. O cara faz o BO. Se você pega e você vai até a delegacia, faz o BO, eu quero tocar pra frente. Eles vão mandar uma intimação pra empresa. A empresa vai lá, liga pra você. Não, eu vou te devolver o dinheiro. E aí te devolve o dinheiro. Você vai lá e fala assim, eu devolvi o dinheiro. Acaba o crime. Peraí. Só que acaba o crime para o seu caso. Sim. Os restantes, aquele cara fala, pô, mas você acha que vale a pena? Vamos falar um produto de pequeno valor. Vamos falar 30 reais. Vamos colocar para as mulheres uma lingerie maravilhosa, parari, parará, 30. Nossa, eu quero umas 10. Ou senão, eu quero comprar 2 ou 3. Compra, gastou 30 ou 60 reais. Chegou primeira semana, você não recebeu. Segunda semana não recebeu. A terceira você não recebeu. Foi um golpe. Foi. Aí você vai lá e faz um BO. Faz um BO, eu quero representar porque eu quero meu dinheiro de volta. Peraí. Paulinha, você vai sair da tua casa pra fazer um BO por causa de 30 reais? Mas pode fazer online, vai. Que faça online, mas você tem que representar. Agora eu tô com essa lição da representação. Você vai representar?
Bom, eu vou, né, Cobra? Você me conhece. Alguém vai te ligar, Eu vou pro inferno, mas eu vou. Aí que tá. Nós que somos pessoas esclarecidas, Só até em podemos caso fazer. de um valor alto. Porém, eu vou te falar. A maioria não vai. 90% vai. Só que esses 90% que não foram representar ou nem fizeram o BO, esse dinheiro Estão dando lucro. está com o estelionato. Os que pagaram, Vale a pagaram e pena. receberam de volta, não há crime. Então, o que acontece? Às vezes, Neutraliza. o estelionatário, ele não responde por aquele ato que ele está fazendo. Isso, pra ele é negócio. Porque, ó, 10%... É negócio. Eu entendi. 10% Eu tô representa... completamente agora Você entendeu? consciente. 90% não representa, ele faz uma grana. Um que dá um problema, Muito. ele devolve. Que é faz só uma grana que teve essa boa. paciência. Ó, A E o gente tá pior é falando, assim, eu tô lembrando de vários influencers. Quando o mas cara eu não pega o posso citar nomes. CNPJ, o cara pega um CNPJ, alguma coisa, ele coloca, ele vai bater em lugares fantásticos. lembra do Nego Di? Ó, é o que eu ia Nego Di, colocar. acho que é o mais clássico. Não que só todo isso mundo- você tá Mas falando. o Nego Di eram valores maiores. Sim, mas aí que tá. Olha o estelionato como é. O Nego Di, ele falou que ele fez uma doação de R$1 milhão Nossa, de aquilo reais foi um e ele fiasco. foi desmentido. Você viu quanto que ele deu? Eu acho que foi 10 reais, ou 10 reais. Ou... Foi uma coisa ridícula. E aí ele teve a cara de pau de vir na televisão Foi. e falar que, não, mas é que, veja bem, só por eu ter colocado... Não existe isso, gente. As pessoas... Nós estamos aqui, todo mundo falando. Imagina se eu for chegar aqui e falar assim, contar uma mentira. Não, quem não vai desmentir a gente? É que o cara é Sim. totalmente fora da casinha. Pro cara Foram chegar... atrás. Mas nem Então. sempre desmentem. Nem sempre. O Tem que a cara gente que persiste, mais né? vê é influencer divulgando os maiores absurdos. Essa semana eu ainda compartilhei contigo uma dessas. O influencer, ele divulga os maiores absurdos, infla o currículo, diz que tem uma formação que não tem, mas a fanbase que foi construída já é tão sólida Que o defende. que o defende. Mesmo Ele que a pessoa aceita. seja desmentida, não acontece nada. Exatamente. Tipo, tudo bem. Tudo bem. Mas tudo ele é tão A legal. pessoa disse que tem formação numa instituição que não é reconhecida. Tudo bem, ela é legal, ela fala coisas que eu gosto. Olha que Acontece. loucura. Onde chega a pessoa? Quando acontece um caso assim que envolve um influencer, ela nem é tão grande. Claro, 1,5 milhão de Não, seguidores é muita grande, gente. né? Mas eu vejo, não é, sei lá, 50 milhões. que a Mas gente tinham sabe. 700 denúncias. 700 Ela já denúncias. tinha lesado aí pelo menos Mas 700 olha só, pessoas. a gente tá falando de um crime dela aqui. De um só. Quando daí... Mas aí vamos abrir para outro crime, porque para as pessoas entenderem. Aí o que a polícia encontrou? Uma criança De 10 vivendo anos. em Nesse ambiente, condições, vocês estão vendo o vídeo. No meio do lixo. assim, no meio do lixo, de absoluto, sabe, maus tratos, um espaço insalubre. Ou seja, ela vai responder ao ECA, gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí o buraco é mais embaixo. Pior, ela vai ser enquadrada na lei Henri Borel, que deixou Sim. mais estreita ainda a punição. E aí, o que acontece? Aí não tem a questão de você ir lá e representar, Não. porque é uma ação pública incondicionada. É uma Ok. criança, ela é vulnerável. É assim, é abandono de vulnerável, de incapaz. Ou seja, é gravíssimo. O que a justiça fez, né? Segurou ali R$1 milhão, que acho que ela tinha na conta, certamente para poder tentar ressarcir essas pessoas que estão aí, né, vivendo esse horror à fraude. Mas a gente tem esse outro crime, Hanna, com essa criança. Eu acho, Uma considerei uma coisa criancinha. seríssima isso daí. Sabe? E ninguém tinha denunciado, né? Também Não. chegou meio que por acaso. Isso que foi assim, né? É o tipo de situação que, quando estoura, você percebe que todo mundo em volta sabia. Todo mundo suspeitava, ouviu, alguém comentou, mas ninguém nunca faz nada. Precisa acontecer uma desgraça, que felizmente nesse caso não aconteceu, mas é quando acontece uma desgraça que diz, nossa, os vizinhos comentavam, a professora falou, porque essa criança, provavelmente ela deve chegar na escola suja. Gente, dá para perceber quando Não dá pra tomar banho nesse Não apartamento, dá. gente. O banheiro é um negócio... Quem convive com criança percebe quando uma fezes. criança tá limpa, quando a roupa tá limpinha. Tinha fezes de animais ali no meio. Então, como é que um professor, um vizinho não viu?
Óbvio que todo mundo viu e era conivente. Provavelmente porque a mãe é influencer, tem muito seguidor, é famosa, a gente não sabe se ela não tinha... Eu acho também, Renan, que às vezes a gente... É que vocês já estão há muito tempo também no mundo do crime, já viram coisas mais absurdas, eu acho que vocês ficam mais desconfiados. Mas a pessoa, às vezes, fala assim... Não é possível, Que sabe? uma mãe faça isso, né? Vai ver que o menino finge que não toma banho, acontece Criança na nessa adolescência. idade. Eu acho que tem... Às vezes as pessoas, elas não podem acreditar. Eu não pude acreditar quando eu vi esse apartamento. Achei que era coisa daquele reality mesmo lá, do Acumuladores. Não, porque é nojento. pessoa, Ela é uma às mulher vezes, não nova, né? acredita. Jovem. Jovem. Eu acho que às vezes a pessoa não acredita, sabe? Assim, ela olha, ela vê essa situação, a criança chega, tá com um cheirinho ruim, a roupa não tá lavada. Um cheirinho. Não, eu acho que deve ser... Mas é que é duro de acreditar que uma mãe faça isso com o filho, submeta o filho a viver desse jeito. Nesse vídeo, a gente tem até esse momento que o cara abre uma marmita que, meu Deus, era centenária ali. O banheiro não dava para ser usado. Não é que tava sujo, tava inutilizado. Eu olhei agora há pouco, aqui eu tô acompanhando os comentários. As e pessoas deu estão exatamente- enojadas aqui. deu exatamente o close do banheiro aqui. E aí, a gente está aqui, né, comentando, né, mas tem um lado muito importante da nossa polícia, porque sabe quem chega lá nesse local, nessas horas? É a polícia. É a polícia. A polícia vê esse horror. A gente está vendo um pedaço, um recorte que já nos choca, né? Que não é o mas ainda presencial, que deve muito ser pior ainda. filtrado. Mas quem sente o cheiro do horror são eles. É uma Pois é. criança chorando, possivelmente, sabe, Assustada, né? Tipo, o que Tem tá que fazer o acontecendo acolhimento aqui? dessa criança. E a falta de higiene traz doenças, né? Você vê que é um menino abandonado. A gente não sabe quais são os traumas psicológicos que essa criança, inclusive, sofre. Porque Uma a mãe criança que pequenininha que é a mãe. faz isso, E a mãe é negligente, né? A mãe é omissa. tipo Ela de tinha deixado amor, ele né? De sozinho pra apego ir. que ele tem, porque pra ele isso é o que ele tá entendendo como um amor de mãe, né? O Ela que a tinha minha que ir pra mãe me festa. entrega. E aí que a gente vai acabar entendendo os traços de muitas pessoas que cometem certos crimes posteriormente, depois que se tornam jovens ou mais adultos, que é exatamente isso. Quando você não tem um amor de mãe, um amor em casa, do materno, do pai, de irmãos, família, você vai entender o que essas pessoas se tornam. A grande maioria de serial killers, sabe? Essa molecada que faz esses atentados, infelizmente, não era bem bom a gente comentar, mas atentados em escola e tudo mais, né? Que a gente pede para que realmente não se fale, porque parece que você dá uma carga de motivação para certas pessoas. Mas, infelizmente, isso que deveria até ser detectado, como a professora, a doutora falou, e eu já havia comentado, é o quê? Os professores de hoje, eles não conseguem. Eles não estão preparados e eles deveriam fazer o quê? Cursos da academia de polícia, como se identificar esses supostas, né, crianças que amanhã serão problemas. Se você for olhar a vida, a vida passada desses que cometeram esses graves crimes, né, de repercussão e tudo mais, se você for olhar a juventude dele, a infância, você vai falar, meu Deus, entendo, né, razoavelmente o porquê que ele fez isso e o porquê que ele se tornou isso. Até mesmo crianças, a grande maioria das crianças que fizeram qualquer tipo de coisa de atentado nas escolas são crianças que estavam sendo vítimas de bullying e professores, os educadores, eles não se atentavam, falavam assim, deixa. Tipo, o menino é gordinho. Despreparados pra lidar, mas total, mas infelizmente a gente vê isso. É normal nessa idade, isso acontece. E a gente tem visto que realmente as pessoas não estão preparando essas crianças para encarar uma vida depois que você, né, chega na sua maioridade. Porque quando chega na sua maioridade, você vai responder por isso. Logo. E a gente Difícil. não... Porque a gente está muito preocupado com o presente. E é óbvio que o presente ele é muito importante. Mas a gente não sabe quais são as consequências que
esses determinados acontecimentos um na marco, vida, né, isso. exatamente, como é que vai te transformar na sua vida adulta, né? Porque você carrega isso, né? Esse desamor, essa falta de cuidado, porque você vai para a escola e você vê o seu amiguinho bem tratado, arrumadinho, com um material bonitinho, recebendo amor e de repente você não recebe nada disso. E assim, ela é o tipo de uma figura que também precisa, sabe, de uma análise ali, né, de perícia criminal para entender, né? A mulher, ela vem cometendo alguns crimes. Crimes contra os consumidores, crimes contra o próprio filho, esse ambiente completamente narcísico, imundo. né? Então, também das redes sociais, de se exibir. Histriônica. É importante que as pessoas entendam, não é, Hannah, que a gente precisa parar com essa adoração de influenciadores e mais, gente, desconfiem. Pelo amor, não tem. O negócio custa 1.000, ele tá te vendendo por 500, tem problema. Tem problema. Não é? Porque tem problema. Alguma coisa... Não, tá usado? Ah, tudo bem, é um produto usado que a gente tá... Com preço mais tá com em preço conta. melhor. Ou tá com defeito. Então tá, ele vai te avisar, olha, não, você vai levar essa blusa, mas ela tá com um pequeno defeito. A costura dela tá torta, então ela tá... Mas você acha mesmo que você vai comprar um produto novo, bom, por um preço 50, 40, sabe, 60%? Não vai. Ou é produto roubado, gente, ok? Vamos ficar aqui. Isso é muito Ou é produto recorrente, falsificado. A maioria. Ou você nunca vai ver esse produto, porque ele vai te enganar. E assim, a gente precisa que essas plataformas de comunicação se responsabilizem também. Falam, olha, não é possível essa quantidade de golpes. Faz um volume, até às vezes, de investimento num tipo de propaganda e tal. E hoje dá para se fazer uma coisa Impulsiona, com né? cara de profissional sim. ali. E as pessoas realmente caem, acham que é uma oportunidade de promoção ou alguma coisa desse tipo. E é muito complicado mesmo. Recomendo também que vocês entrem sempre no Reclame Aqui, nesses sites que fazem algum tipo de verificação. Vocês podem se livrar aí também de algumas ciladas, porque é isso, é um mundão e tem muita gente aplicando o golpe, como o Cobre explicou aqui, obtendo lucro. Não, é só né? jogar. Muito, mas o problema é que não é pouco, é muito e é extremamente lucrativo para eles. Por quê? Porque as pessoas são lesadas em pequenos valores, só que vamos imaginar São o seguinte... 5.000 pessoas não, lesadas. 5.000 não, vamos Tá falar chutando baixo, né, Cobra? Um fone, nossa, vamos aqui. A gente sabe que existem microfones aqui, são fora de série e tal. Sim. O cara pega um microfone desse, coloca lá no não vou citar o nome do... Em qualquer que é o lugar. que tem. Em Uma qualquer lugar, plataforma aí. mas é naquele azulzinho lá, escrito, enfim. Aí o cara coloca lá, tem o comercial. Pá! O cara vai lá, clica. Aí o cara... Alô, como vai? Ele já fala que é a voz... O cara virou a voz do Elvis Presley, usando aquele... Microfone. E aí quando chega lá, o microfone é R$26. Eu estourei no norte. Promoção até dia tal. Que isso se estende depois há 20 anos, né? Tá sempre em promoção. E o cara vai lá e paga os R$26. Aí ele espera, novamente, não chega. O que acontece? Não reclamou. Ninguém vai reclamar por causa de R$26. Não reclama. Nisso, é o Brasil. É o Brasil inteiro que tá olhando para aquilo. Não é 1.000, 2.000, 3.000, não. Você vai olhar no site, às vezes, o cara tira até... Ele bloqueia os dizeres. Ninguém pode ir lá comentar. Reclamar. Quem comenta, ele comenta... Ele apaga. Ou apaga, ou tudo que é ruim tá apagado, ou... Ele resolve... Ele pega os fake news, vai lá e fala, isso aí é maravilhoso. Nossa, muito obrigado, recebi, que lindo. Mentira, é tudo fake. E aí o cara vai... E o cara fica... Aí você vê essa molecada, tudo andando de nave, né? Aqueles carros último modelo, usando aquelas roupas maravilhosas, indo no shopping com cartão black. De onde que esse cara trabalha? Não, esse cara aí é um influencer ferrado. Eu adorei. É um investidor. É o investidor. Explica para as pessoas o que é andando de nave, Cobra. de nave. Aqueles carrão. Eu peguei, tá? Entendemos. A nave é o carrão, Não, pessoal, aquele carrão. hoje, o bom, sabe o que é? É que esse dialeto que a gente usa, e eu acho que é o mais correto... Não, adoro. Porque às vezes a gente vê em certos programas, o cara usa todas aquelas palavras formais e difíceis de fazer, né? O cara entender. Aí o cara fala, esse cara é ferrado. Tudo bem, o que você entendeu? Nada.
E aí você fala nave, o cara já sabe que nave é um carrão. Sim. Hoje você vê certos apresentadores falar gíria. A gente sabe muito bem alguns que falam gíria e são muito mais comunicativos e entendidos do que aqueles que usam palavras difíceis, dicionário. O cara é o Aurélio. Pô, não funciona. O Cobra aqui arrasou na questão de, olha aquela pessoa, ela mudou o estilo de vida dela, tá com carrão, objeto de luxo, altos relógios, roupas de grifes, festas e... Cara, o que você faz da vida, né? Você ganha dinheiro como? Porque assim, a gente trabalha, rala pra caramba, não é? E aí você vai lá, não, mas eu sou um grande empresário. Alguma Joga o coisa nome tem. da pessoa no Google. Eu sou do TI, eu sou do TI. O TI é... TI. O Que TI é você gigante, né? vai olhar ali a Produtor de conteúdo. quantidade Eu sou um pouco criadora de conteúdo. Não, Paulinha, para. brinco às Mas do bem. E Hoje tem nós temos gente inscrição legal, do isso banco. que é ruim. Tem gente da TI que rala pra caramba, entendeu? Aí vem os caras Exatamente. se apropriam assim, né, pra justificar Exatamente. golpe. É A gente isso, pra produz conteúdo, justificar a gente golpe. é legal. Exatamente. Ó, queria agradecer, a gente tá com uma audiência altíssima, mais de 120 pessoas aqui acompanhando o programa. Um monte de gente também trazendo colocações. A Dani que eles estão Flauto aqui falando? da gente Conta. dizendo aqui, ó. E pensar que se não fossem atrás dela por estelionato, era capaz da criança Isso, é ter verdade. que continuar vivendo assim e ninguém saberia. Tem também aqui, ó, Ranieri Mendes Torezan. O pessoal pensa que não irá resolver se fizer o BO. Como o Cobra explicou aqui, pode não resolver mesmo, se você não representar, né? Exatamente. É isso que as pessoas precisam entender. Pelo amor de Deus, olha O que é embaixo. condicionado e o que é incondicionado. Se tiver escrito necessita de representação, você precisa voltar à delegacia e dizer, olha, eu tenho interesse que a polícia investigue. E assim, é triste porque o estelionato, ele mudou, né, a lei do estelionato. Ele era de ação pública incondicionada, agora passou a ser de ação pública condicionada. O tempo, a janela é muito curta, gente, são só 6 meses. Só 6 meses. Se for 6 meses e um dia, você já não pode mais pedir a representação. E por que as pessoas fazem... por que é pedido, né, a questão da representação? Porque muita gente, por exemplo, você tem um celular aqui. Alguém roubou teu celular, aí ele tem um seguro. Tem muita gente que tem seguro. Ele vai fazer um boletim de ocorrência de furto qualificado ou de roubo e ele vai na seguradora e recebe um outro bem. Sim. Então, eu já recebi o meu bem, então logo eu não quero mais... Que investigue Investigue. esse roubo do meu E celular. isso é ruim, porque você está dando margem para o criminoso. Não ou para mapeia a as áreas, criminosa, né? Então é importante que as pessoas, de fato, ajudem os outros. Porque olha, nesse caso, foi graças a essa quantidade de pessoas, né, fazendo boletins de ocorrência, que uma criança foi resgatada. Foram essas pessoas, vocês resgataram, de fato, uma criança. Porque a polícia talvez não tivesse chegado ali, se não tivesse, né, tido ali uma outra denúncia. E digo mais, o Cobra aqui trabalha no DEIC, aqui em São Paulo. É um departamento muito importante da nossa polícia. E, gente, lá no DEIC, outro dia eu estava lá, a quantidade de produtos roubados, furtados, as pessoas podem ir até lá. Sim. Você precisa levar o seu boletim de ocorrência. Sei lá, eu tive algo meu que foi roubado. Porque não é só, né, celular, né? E não é só o que acontece aqui na internet. Tem gente que tem, sei lá... roubou um computador, um tablet, sei lá, joia, tudo. E fica guardado lá. E tem um tempo para ver se a pessoa vai voltar ali para pedir reaver o bem. Você precisa estar com o seu boletim de ocorrência, provar que, por exemplo, esse aqui telefone é meu. Lógico que a polícia vai ligar e pedir, olha, coloca a senha para ver se abre. Lógico. Você não está levando um celular de uma outra pessoa. Joia, você tem fotos com a joia, com tudo. Você mostra, a polícia vai te devolver. Isso não acontece só em São Paulo, gente, isso acontece em todos os estados do Brasil. Então, a gente também, muitas pessoas acabam perdendo os seus bens porque você fica ali um tempo. Ninguém vem buscar o que acontece, aquilo é obrigado a ser descartado, não é isso, Cobra? Dependendo até das coisas, até para leilão vai. Mas se a pessoa não vai, é muito importante que o pessoal, às vezes, não entende o que é, mas o departamento do DEIC, que justamente cuida desses casos, principalmente de roubo a condomínio, que é onde se leva muito, que é o departamento de patrimônio, que é constituído de 6 delegacias extremamente importantes. Essas delegacias, elas recuperam muitos objetos, mas muitos. E, às vezes,
As pessoas são até comunicadas que há coisa, mas a pessoa não vai. E até existe um prazo, porque o processo em si, a doutora sabe, vai um prazo onde tá. E outra, se você também não chega lá e você não for para você olhar e saber que aquilo lá, isso aí é meu. Ah, esse anel é meu, esse computador era meu. Até às vezes a gente deixou de indiciar o cara porque tinha um computador. Eu não tenho senha, mas o computador tinha um número. Vê se não é da pessoa tal. Se chamava, as pessoas não iam. Por que as pessoas não iam, Cobra? 1000 razões, Olha, assim, não dá para mapear? Às vezes é aquele negócio, é difícil o cara querer sair de casa, é o que eu falo, né? A preguiça nós temos isso. O brasileiro tem esse problema. De resolver as coisas até o final. Não é nem isso, é a comodidade. Às vezes um computador para ele recuperar não vale a pena. Já Mas o problema não é... outro, exatamente. Não é o problema do computador. E sim do cara que... mas meu computador era mais antigo, era mais... Peraí, o cara invadiu a tua casa. O cara entrou no seu lar. Ele pulou um muro. Tudo bem, você não estava lá, foi um furto, não foi um roubo. Às vezes o furto... O cara, eu fui furtado. Não quero mexer com isso. Ninguém botou arma na minha cara. É difícil aquele negócio que o cara botou arma na cara, deu um tapa, deu uma coronhada, e o cara falava, tá pé da vida, não, eu vou lá. Às vezes foi só um furto, o cara fica, mas foi só um furto. Ninguém se machucou, não aconteceu nada com ninguém. Pô, mas dessa vez não aconteceu nada. Quem sabe da próxima, você vai estar entrando na sua casa, e esse mesmo cara que fez o furto é o cara que vai fazer o roubo. É o cara que entra com a sua família armado, te coloca lá dentro, te espanca, bate, faz coisas às vezes até muito pior, coisas que você vai se arrepender de não ter ido lá olhar o computador. Sabe aquelas coisas que nem o Homem-Aranha? O que aconteceu com o Homem-Aranha? No início do Homem-Aranha, ele foi numa luta, ele foi lá lutar para ganhar um dinheiro e o cara não quis pagar o Homem-Aranha. E ele dá o dinheiro, o cara que rouba o dinheiro... Que o Homem-Aranha, você não vai me pagar? Então tá bom. O cara que rouba o cara sai correndo e passa pelo Homem-Aranha. Ele podia ter pego o cara. Quem que ele matou esse cara? Ele matou o tio do Homem-Aranha. Então, aquele negócio, você não toma uma atitude em certos momentos, você pode ser uma vítima pior ainda. E foi o que aconteceu no Não, é verdade. A gente precisa criar toda uma consciência coletiva que as pessoas precisam fazer os boletins de ocorrência, porque a única maneira da gente também pressionar, né, a nossa questão de políticas públicas de segurança, porque a polícia, ela trabalha com informação, gente. Então, saber onde é que está tendo muito roubo, onde está tendo muito furto, que tipo de furto, quem são essas pessoas, porque, novamente, quando a gente olha, né, para toda essa história, então, assim, entrou na minha casa, você pega a câmera, tem essas câmeras, e hoje tudo isso está integrado. E, novamente, se o furto é digital, porque quando é um estelionato, o que essa mulher fazia, ela precisa ser denunciada, sabe? Outro dia, a gente até conversava aqui de uma pessoa que a Paulinha conhece, que foi comprar um determinado produto na internet. Sim. E o produto não chegou, gente. E é um dissabor, é uma chateação. Porque, gente, eu comprei, estava na maior fissura, queria receber meu produto, já estava, né, guardando lugar para o meu produto e o produto não chega. Você ainda ganha, Cobra e Hanna e Paulinha, o carimbo de idiota, né? Porque assim, a pessoa fica se sentindo idiota mesmo, enganada. Olha, o Ranieri Mendes também dizendo aqui, olha, pior que, porque as pessoas não representam, acabam interferindo aí nas estatísticas criminais. Isso, você falou tudo, Ranieri. A gente precisa melhorar essas estatísticas, porque sem informação correta, como é que a gente cobra, não é? Os nossos governantes, os nossos legisladores em relação às nossas leis. Não adianta a gente só reclamar. Eu sei que é chato, é um dissabor, faz o boletim de ocorrência online e aí depois vai até a delegacia, você vai receber ali o local onde você precisa ir representar. E represente, diga assim, eu tenho interesse na condução dessa investigação.